esse tema aí que a gente vai estar falando com vocês. Vamos falar sobre racismo. Um tema aí importante para a gente estar pensando, para a gente estar refletindo, para a gente estar conversando hoje com você. E a gente vai estar falando aí. E esse a gente vai estar, esse a gente vai estar, ele me pegou. Mas enquanto isso o pessoal vai chegando aí para a gente conversar com vocês aí sobre racismo. E eu vou fazer aqui um apanhado histórico para a gente tentar perceber, entender o racismo e usar a história como uma ferramenta. Usar a história como uma ferramenta para a gente pensar a sociedade brasileira. A história é essa ferramenta porque ela nos dá indícios, ela nos mostra como que se desenvolveu alguns conceitos, alguns sistemas e algumas situações que nós vivenciamos hoje. Nós não podemos entender a sociedade brasileira sem a gente compreender o passado. O passado ele é importantíssimo para a gente entender a situação que nosso país atravessa hoje, nesse século XXI, os problemas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, sobretudo os negros, mas eu acho que é um tema que não atinge só aos negros, né? É um tema que atinge, que transpassa toda a nossa sociedade, porque acredito que todos nós, de alguma forma, de um jeito ou de outro, estamos aí sujeitos, né, a sofrer com as consequências dessa questão do racismo. Vamos lá, galera, vamos conversar então hoje sobre isso. Então, o tema de hoje vamos falar sobre racismo. Bom, gente, e aí a gente vai começar a perceber, né, essa dificuldade que nós temos aí em poder falar sobre isso. Muita gente não gosta de falar, muita gente não quer falar, e muitas das vezes o próprio negro se cala sobre o racismo. O próprio negro não fala sobre racismo. Deixa eu primeiro falar dizer para você de onde eu falo, né? Qual é a minha experiência. Bom, eu sou negro, me autodeclaro negro, preto, ok? No sentido de negro, no sentido da minha afirmação política, e preto, no sentido da minha etnia, né? Meus pais, por origem dos meus pais, né, vieram de África, e minha mãe tem ali a sua ascendência ali, indígena. Então, eu tenho certeza que isso é importante para mim. Por quê? Porque eu me autodeclaro, me autodefino como negro, e que vive numa sociedade extremamente racista e preconceituosa. E a conversa de hoje, o bate-papo de hoje, é para a gente justamente pensar um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeira questão interessante a gente pensar é sobre a definição de racismo, né? O que é racismo? Né? O que vem a ser essa coisa aí chamada de racismo? É muito importante. Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais calcados em diferenças biológicas entre os povos. O racismo ele é traduzido em ações sociais, práticas ou crenças ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Essa é aí a definição de racismo. O racismo ele consiste no preconceito e na discriminação. E isso é muito importante a gente frisar nesse primeiro questão, na percepção social. Observe que o racismo e a discriminação, ele está calcado na percepção. E o que é a percepção? É quando você percebe o outro. Você não apenas percebe o outro, você toma consciência da existência. Isso é muito legal a gente pensar. Ele toma consciência da existência do outro, ou seja, ele tem consciência de si, e ele tem consciência do outro, mas ao mesmo tempo que ele tem a consciência desse outro, dessa alteridade, desse outro ser,
ele percebe algumas diferenças entre ele e essa pessoa que ele está observando, e a partir daí, ok? A partir desse momento, dessa percepção, ele vai começar a fazer a diferenciação. E aí entra a discriminação. A partir da ideia de que eu não apenas sou diferente, mas eu sou melhor que o outro. Que eu tenho, e a minha essa percepção de que eu sou melhor, ela geralmente está ali traduzida, baseada, tá, em conceitos ou aparências ou questões ali biológicas, que a gente chama também de fenótipo, a aparência da pessoa, okay? Como ela se mostra, como ela se vê. Uma questão importante para a gente pensar o racismo é por que as pessoas têm dificuldade de se declarar como negras. Eu comecei a minha fala aqui falando sobre isso, me declarando, eu sou negro. Meus pais vieram de África e minha mãe era descendente de indígenas. E eu me autodeclaro. Mas você já percebeu que as pessoas têm muita dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade em assumir isso? Elas se dizem moreno, moreninha, pretinho, pretinha, clarinho, pardinha, parda, marrom bombom e por aí vai. No Brasil você tem N classificações para a cor, que simboliza ali essa questão da raça, N significações para isso, mas que ao mesmo tempo elas se mostram como uma tentativa de fugir dessa percepção do outro de que ele é negro. Porque ser percebido pelo outro como negro se torna um problema, na medida em que ele sabe muito bem que vai sofrer o preconceito e o racismo. Então você tem essa questão importante para a gente pensar nessa definição aí de racismo, para a gente começar aqui o nosso bate-papo falando sobre a necessidade de se identificar, né, de se dizer como, de se pensar e de se dizer como essa pessoa oriunda ou fruto dessa questão. Bom, Stuart Hall vai dizer que raça é uma construção política e social. É uma categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico de exploração e exclusão, ou seja, racismo. Esse pensador vai ser importante para a gente falar o seguinte, que embora a gente não tenha mais esse conceito de raça, ou seja, cientificamente foi comprovado que nós somos todos de uma só raça, a raça humana, isso já foi comprovado cientificamente, porém a ideia e o conceito de raça persiste. Ok? Então, embora você saiba biologicamente, a ciência do século XXI já constatou que não existe essa diferenciação racial, que foi cunhada aí no século XIX e que vai ser levada a cabo de forma extremamente complicada, né? Fazendo essa diferenciação entre as pessoas, você vai verificar também que ainda existe a percepção da sociedade de que existem raças. Então você vê ainda revistas, você vê jornais, você vê programa, você vê até mesmo pessoas instruídas ainda falando sobre essa questão da raça, ainda falando sobre, discutindo a questão da raça, quando na verdade a gente nem deveria mais estar, né, falando sobre raça. A gente nem deveria mais estar falando sobre isso, ou seja, discutindo, talvez, né, essas questões no Brasil. Porém, ela ainda persiste. E por que persiste? Porque é uma construção social. A sociedade, ela constrói esse conceito de raça, ela ainda é algo que ainda é caro para a sociedade brasileira, porque ela não consegue vencer, ela não consegue, por mais que tente, transpor essa ideia. Vamos então à construção dessa ideia de raça, ok? A construção dessa ideia de raça, ela se dá através do etnocentrismo.
Etnocentrismo é um conceito usado para você pensar essa hierarquização que eu falei no começo entre essas diferentes percepções de raça baseadas calcadas aí em fenótipos ou mesmo biológicos e que parte do pressuposto de que a Europa, né, ela é o centro ou o homem desejável, ok? O conceito de etnia vem do conceito ethos, tudo que nós não somos, os outros são. Aí ao racismo. Então, você observa que a construção, essa questão da raça é uma questão construída. Ela começa ali no mundo antigo e ela vai ganhando cada vez mais força ao longo do tempo, até culminar mesmo com o racismo científico lá do século XIX. E hoje nós vivemos o racismo institucional. E esse racismo institucional vai ser tema aí para os próximos dias que a gente estiver junto conversando sobre essa questão do racismo. E a gente vai estar tendo essa oportunidade aí de poder estar falando com vocês sobre isso. Beleza? Então a gente vai continuando aqui para falar com vocês sobre isso, sobre essa importância. E aí a gente dando continuidade ao desenvolvimento aí desse pensamento que a gente está buscando entender o que seria esse racismo ou como que a história é importante para pensar, eu tenho que trazer aí o início, né, desse pensamento, desse conceito. Nenhum conceito surge por acaso. Nenhum conceito surge também do nada ou de um dia para o outro. Mas ele, na verdade, é elaborado ao longo do tempo. Ele ganha força ao longo do tempo através dos diversos tipos de sociedade. E para a gente pensar essa questão do racismo, a gente não pode deixar de falar de Heródoto. Heródoto, o filósofo grego conhecido e tido por alguns como o pai da história, de 485 a 425 a.C., é o primeiro que vai ser importante para pensar essa questão do etnocentrismo ou dessa questão do ethos ou essa diferenciação entre eu e os outros. E aqui eu tenho uma representação do mundo em que Heródoto viveu, o mundo que ele conhecia. E você repara aqui nessa representação que o mundo que ele conhecia é um mundo bastante diferente do que a gente tem hoje, do que a gente observa hoje. Você observa ali que tem parte da norte da Europa, você tem parte da Ásia, do Oriente Médio, aqui que ressalta ali a Arábia, e o norte da África. Essa parte do norte da África era justamente a parte que se conhecia na época. Então você observa que o mundo não era completamente conhecido, o mundo ainda estava ainda nesse processo de descoberta e que havia pessoas, viajantes, escritores, que viajavam por esse mundo para descobrir coisas novas, movidos pela curiosidade de descobrir esse outro, de verificar esse outro. E Heródoto é importante porque nesse mundo que ele traça aqui, ele fala sobre os etíopes. Aí vai uma descrição importante para a gente pensar que etíope é uma nomenclatura antiga para o povo africano. Eles entendiam, que naquela época, como não se conhecia a África, não havia sido ainda desvendada o continente africano, não se sabia a sua dimensão, se entendia a África como essa parte norte que a gente está vendo aqui, que hoje é o norte da África, você vê aqui a Líbia, né? E achava-se que a África era só isso e tinha um reino chamado Etiópia. E esse reino Etiópia, ele habitou o pensamento dos homens antigos. Alguns escritos antigos, como a Bíblia, né, ou a Torá, no caso, ela relata os etíopes. Os etíopes, e embora muita gente diga e use erroneamente a Bíblia para reforçar o preconceito, ela sempre falou sobre os etíopes. E esses etíopes eram africanos. Aliás, não só os hebreus falaram sobre ela, mas também Heródoto também falou sobre
esses etíopes, né, sobre a questão importante aí da Etiópia. E por que Heródoto é importante sobre essa questão da Etiópia? Né? Porque ele é o primeiro a viajar para esses lugares, e esse é o que muitas pessoas faziam na época, para descobrir coisas novas, para pensar um pouco sobre isso e para trazer o que eles estavam descobrindo para o local onde eles viviam, para a Europa. E o Heródoto, ele vai fazer uma clara distinção, através da sua observação, de que a cor diferenciava através da posição geográfica. Heródoto, então, ele é importante porque ele pensa essa questão da geografia relacionado ao clima. E ele entendia que aquelas pessoas que habitavam o norte tinham um clima diferenciado das pessoas que habitavam ao sul. Nesse momento, amigo, ele apenas faz essa distinção da diferença entre essas pessoas que moram ao norte e as pessoas que moram ao sul, sem fazer nenhum tipo de comentário ou negativo ou pejorativo em relação ao local aonde eles moram, ao local aonde eles estão. Essa percepção é importante. Então a gente tem essa questão aí que eu estou falando para vocês, dessa importância desse mundo que ele está descrevendo e está separando algumas pessoas que moram ao norte e algumas pessoas que moram ao sul. Essas pessoas que moram ao norte estão sendo representadas ali pela Europa. E as pessoas que moram ao sul, agora no caso do Mediterrâneo, abaixo do Mediterrâneo, são as pessoas que estariam aí na África, naquela parte norte da África que era conhecido. Então você tem o observador que ele vê o observado e faz a sua própria representação. E essa representação não demorou muito para que o conceito de Heródoto relacionado ao local onde as pessoas moravam também ser ligado à questão do clima. E mais tarde essa ideia do Heródoto vai ligar a ideia da cor ao clima. E vai dizer que as pessoas que estão mais a explicar a diferença, essa diferenciação através do clima que as pessoas estão. Então, quem estava mais ao norte era mais claro e quem estava mais ao sul era escuro. Então, no caso, você tem os negros, que são os etíopes, e você tem os europeus, no caso, que são brancos. Era, assim, uma explicação corrente para esse susto que eles estavam tomando agora, quando estava se descobrindo o novo. Quando eles estavam agora em contato com essas pessoas que, no limite, eram diferentes deles. Eram pessoas que eles ainda não entendiam como existiam, como havia sido criado, e Heródoto é importante porque ele é o primeiro a poder aí elaborar algum tipo de pensamento e cujo seu pensamento vai ser usado posteriormente para uma definição aí de raça e diferenciação. Essa ideia de raça é um exemplo de como alguns africanos eram vistos na antiguidade. Para você ter uma ideia, Heródoto vai dizer em seu livro, segundo consta, os etíopes, aos quais Cambises mandou tais presentes, são os mais altos e belos de todos os homens. Seus costumes diferem dos outros povos, especialmente os relativos à realeza. Eles julgavam dignos de ser seu rei o concidadão considerado mais alto e cuja força seja proporcional à sua estatura. Você observa aqui, para falar dos etíopes, ainda não há uma ideia de raça, ainda não há uma ideia de diferença através da cor, mas que mais tarde isso vai começar a ficar mais evidente. Não há ainda, quando o tempo Heródoto escreve, ele simplesmente faz essa diferenciação, mas ainda não tem isso. E o Davi Miranda pergunta para a gente assim, já começando aqui abrindo, ele fala, até que ponto a cor ou a raça é agente influenciador na religião?
Boa pergunta. A raça ou a cor, ela tem um fator preponderante. Essa nomenclatura, essa ideia de que quem estava ao norte era branco, por causa do solo, do clima, e quem estava ao sul era negro, por causa também do clima e da geografia, vai também transpassar para a questão religiosa. A religião daqueles que estavam ao norte seria mais importante do que aqueles que estavam no sul. E até hoje você ainda tem alguma diferença entre alguns conceitos religiosos em que as religiões cujas pessoas trazem em si a sua crença ainda são vistas demonizadas, são vistas como algo mau, e que as outras religiões, ainda que venham da questão do norte da Europa, são vistas como boa. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo para a gente pensar isso. Algumas lendas, por exemplo, dos vikings. Nós temos aí o guerreiro Thor. Quando a gente fala em Thor da Marvel, aí, que foi bastante sucesso, ninguém liga essa questão do Thor, que é um deus viking, o deus do trovão, a questão de deuses demoníacos. Porque nós aprendemos isso, nós sempre vimos a questão do negro como o mal, o preto representando o mal e o branco representando o bem. Assim também você vê a crença nos druidas. Dificilmente você vê alguém lidando isso ou pensando nisso como magia e despertando o mesmo medo ou pavor que outras religiões, sobretudo as religiões de matriz africana, têm sofrido por conta disso. Então, Davi, é importante a sua pergunta porque ela está relacionada diretamente com essa questão de cor e com essa questão de ideia de raça que vai ser falada aí por Heródoto. Eu não sei se eu respondo a sua pergunta, eu espero que eu tenha, mas você tem liberdade para continuar aí, se eu não conseguir chegar onde você imaginava, mas eu gostaria que você continuasse aí com a gente para que a gente pudesse também tentar responder a sua questão. Mas ao longo da nossa conversa aqui, eu tenho certeza que isso vai ficar cada vez mais evidente e você vai conseguir também perceber isso que eu estou querendo dizer para você. Porque preste atenção, essa diferenciação então se dá através de Heródoto ao longo do tempo, ele vai ser usada da segunda forma, que é quem está ao norte, né, é bom, e quem está ao sul é ruim. Observe, então, que agora você tem essa diferença que ela é sutil, mas importantíssima. Os homens que habitam no norte são homens bons. São bons porque o clima é bom, porque o clima é agradável. Porque o fator climático os fez com que eles ficassem brancos, né? Cada vez mais claros. E aqueles que estão ao sul, eles são ruins. Observe como um conceito antigo, começando lá com Heródoto em 400 a.C., vai tomar forma, vai tomar uma outra forma ao longo do tempo e vai ser usada muitas das vezes para justificar aí o preconceito racial. Então o que a gente está assistindo aqui é o nascimento dessa questão racial, da elaboração do racismo enquanto um conceito que vai estruturar a sociedade. Olha só, a representação disso se dá muito claro, que eu trouxe para vocês, para a gente conversar aqui, sobre essa representação gráfica do Psalter. Okay? O Psalter é o mapa do mundo medieval, como eles acreditavam que o mundo era. Em 1250, os homens acreditavam ainda em bestas feras, acreditavam ainda em monstros marinhos, ele tinha um medo do mar. Jean Delumeau vai trazer para nós descrever para nós que esse homem de 1250 é um homem que tem medo. Ele tem medo do mar. O mar sempre foi um pavor para esse homem medieval e ele vai continuar com esse medo durante muito tempo, porque ele acreditava que esse mar era habitado por seres
monstros marinhos, como você pode ver, dragões marinhos que habitavam o mar. O Jean Delumeau também vai dizer para a gente que o segundo medo do homem era da noite. Terceiro medo do homem também era do outro. O medo do desconhecido. O medo desses povos que agora estão sendo descobertos, que a partir, aliás, de 1500 do século XVI, inicia ali as grandes navegações e a descoberta de homens diferentes. E o Psalter, que a gente estava falando aqui, que é o mapa mundi da época, tem essa representação do bem e do mal. Ao norte, se você puder perceber aí na nossa demonstração, você está vendo o bom, e ao sul, no desenho, você vê a representação do mal, e você vê como se fosse um demônio, né? que é visto, que é mostrado aqui, representado essa parte. Então, o sul está Jesus e os anjos, ao norte está Jesus e os anjos ali. Né? E ao norte você tem essa representação já demoníaca, mostrando para a gente como é que vai se formando esse imaginário desses homens sobre o outro, sobre a concepção do outro, sobre a concepção que eles estão formando, e essa concepção ela é sempre uma concepção que marca a diferença, mas que marca a diferença do outro pelo que falta. Ok? Ou seja, não é uma diferença que marca o outro com uma ideia de que o outro é melhor do que eu, ou que o outro é mais capaz do que eu, ou que o outro é mais inteligente que eu. Não. É sempre uma ideia que vai marcar o outro como alguém que não tem as características que eu tenho. Uma pessoa, sobretudo, desqualificada, ou até nem pessoa é. Ok? Então a gente tem aí a construção dessa ideia que vai surgir agora, mais tarde, como a pergunta aqui do Davi Miranda que fez, a diferença também entre pagão e cristão. Ao sul você tem pagão. Ao sul você tem pagão e ao norte você tem cristão. E a partir do século XVI surge o sinônimo de pagão, que é visto como selvagem, ou os não cristãos. O impacto da chegada dos europeus na América produz uma associação entre selvagem e canibal, entre barbarismo e canibalismo. Linguagem e fenótipo passam a ser importantes para a demarcação da diferenciação. Não é por acaso que a palavra raça surge na língua espanhola durante o século XVI. E o século XVI é justamente o século onde se dão as grandes navegações e onde as pessoas estão se encontrando agora no Novo Mundo. Tanto indo para a África, descobrindo ali a África, traficando escravos, comprando escravos e vendendo esses escravos na América, e na América encontrando já os autóctones, os povos pré-colombianos, ou seja, essas pessoas que moravam na América antes da chegada de Colombo. Então, a gente está observando aqui, só recapitulando para quem está chegando agora, a gente está vendo como é que se construiu esse conceito de raça, como é que ao longo do tempo isso foi sendo construído e perpetuado entre a sociedade. E eu quero trazer para vocês essa representação agora, que mostra um pouco de o que eles entendiam que era esse, por exemplo, os povos pré-colombianos que estavam ali que estavam na América, né? Que depois vai se chamar América Portuguesa e depois América Espanhola, da chegada aí das caravelas tanto de Portugal quanto de Espanha. Olha só essa representação. Essa representação é importante, ela mostra a diversidade de anomalias e representações de monstros a partir do imaginário europeu e ibero-americano. Aqui você vê como é que eles representavam os seres americanos,
os indígenas americanos. E é interessante porque eles, de fato, muitos deles não tinham visto nenhum americano. Muitos deles também não tinham visto nenhum africano. Mas percorria pela Europa vários textos falando de viagens fantásticas a esse mundo. E essas viagens fantásticas também representavam seres fantásticos. Nesses seres fantásticos, como a gente vê aqui, você tem homens com cabeça de animal. Você tem a representação de homens, Aline, bem-vinda, Jânia também, daqui a pouco eu vou falar com vocês, homens ali que estão com a cabeça, né, representada dentro do peito, no peito da pessoa, crianças com duas cabeças, homens com um olho só ou com pés gigantes. Essa era a ideia que eles faziam na época. Era o que eles acreditavam, né? que era a representação, embora eles nunca tivessem visto. E aí também eu quero deixar claro que essa também é a questão do preconceito. O preconceito é justamente você conceber algo que você não conhece, você julgar antes de conhecer. E é o que acontece aqui, é esse preconceito em relação ao outro. Essas viagens que nunca existiram, esses textos, narrativas fantásticas, esses seres fantásticos, exóticos, né, que populam ou povoam a imaginação do homem europeu. Tudo isso reforça um certo, não só o preconceito, mas o racismo, que diz: nós não somos como eles, nós somos diferentes desses povos que nós estamos encontrando aí ao longo do mundo, ao redor do mundo, sobretudo em África e na América. Bom, e aí a gente continua para falar para vocês aqui sobre isso, sobre essas representações e como que elas são importantes para esse imaginário do momento, que vai se criando cada vez mais esse racismo. Não é verdade? E aí surge uma questão: podemos ou não escravizar os indígenas? Sim, porque agora a gente está encontrando esses povos diferentes. Agora a gente está, os europeus dizendo, estão encontrando pessoas que por exemplo, andam nuas, pessoas que comem carne humana, pessoas que não têm o mesmo Deus que nós temos, o Deus dos cristãos. Será que nós podemos escravizar? E aí tem um debate muito grande sobre isso. Por exemplo, essa citação que eu trouxe aqui para vocês vai dar conta de que a Espanha foi o lugar principal do debate a respeito da natureza dos indígenas da América, que opunha a antropologia cristã a uma antropologia inspirada nos antigos. Para os humanistas imbuídos de Aristóteles, como João Sepúlveda, os índios eram bárbaros, logo de acordo com a doutrina do mestre, nascidos para ser escravos. Para o Domiciano Bartolomeu Las Casas, faziam parte da posteridade de Adão e, portanto, deveriam ser evangelizados e tratados como homens livres. De um lado, existia agora europeus que diziam: não, a gente pode escravizar, que essas pessoas são bárbaras, elas não têm Deus, não têm religião, elas não têm nada, elas talvez nem seres humanos sejam. E outros, como Bartolomeu Las Casas, vai dizer: não, nós encontramos aqui o homem tal como foi criado por Deus, o homem adâmico, né? Ou uma sociedade pré-adâmica, aliás, uma sociedade adâmica, no estado de pureza, no estado ainda da inocência. Alguns acreditavam que tinha chegado ao paraíso. O paraíso perdido, descrito no mundo antigo, nas escrituras, na Torá, havia sido encontrado na América e o homem estava lá. O homem era essa pessoa que estava sendo ali colocado e, portanto, não poderia ser escravizado. A concepção essa ideia de que o escravizado, o indígena, não poderia ser escravizado, ou o homem indígena não poderia ser escravizado, ela vai ser muito forte, levada à frente pelos, sobretudo, ordens, né, como os nacianos,
que vão procurar catequizar esses índios, levar a fé a esses índios e não escravizá-los, porque acreditavam que eles eram realmente puros, que eles eram realmente pessoas importantes, pessoas ali que estavam puras e, portanto, não deveriam ser escravizadas. Isso é extremamente importante porque vai ter essa questão para a gente pensar, para a gente discutir sobre a possibilidade da escravização indígena. E é por isso que os indígenas eles não são escravizados como foram escravizados os africanos, porque eles acreditavam que não poderiam escravizar os indígenas porque eles eram como se fosse Adão. Eles estavam no estado de pureza, então logo não poderiam ser escravizados. Ok? Eles não poderiam ser escravizados. E essa fantasia vai ser complicada porque vai impedir que os senhores que estão no Brasil, por exemplo, né, possam fazer aí, traficar, possam comprar indígenas, e o que eles não entendem é que esses indígenas morrem mesmo que não tenham contato com essas pessoas, mesmo que não tenham contato com os europeus, né, ou que não tenham, feito trabalhos forçados. O próximo texto que eu quero falar com vocês é que há também a questão da maldição, né? Uma ideia de que os negros poderiam ser escravizados. O texto diz assim: da maldição de Cã, a quem a exegese rabínica e depois dela a exegese protestante censuram os crimes de castração e de incesto até a classificação de Linneu e as descrições de muitos filósofos das luzes. Os homens negros serviam de alvo às impiedosas censuras dos homens brancos. A negrura, e com ela a vasta gama de suas associações maléficas, opondo-se à brancura como crime à inocência, ou vício à virtude, ou à brutalidade à questão da humanidade. Repare então agora que aos poucos vai se forjando, vai se formando aí esse conceito de que o negro ele não pode, ele pode ser escravizado porque ele está ligado a essa questão aí da cor, e a cor negra agora sendo vista como uma cor maldita, a cor da maldição de Cã, né? E que vai gerar aí a segunda controvérsia para a gente, ok? A segunda controvérsia é a discussão que vai ter entre monogenistas e poligenistas. Monogenistas e poligenistas. Eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui, porque vai ficando muito grande aí a nossa live, né? E eu vou encerrar com essa controvérsia que teve entre monogenistas e poligenistas. Porque naquele período era uma das grandes questões que você está agora em África, conhecendo esses povos diferentes do seu, que tem um Deus diferente, que tem uma cultura diferente, e você agora tem essa questão ideológica e religiosa de escravizar ou não o outro. Então, a segunda controvérsia vai ser, de um lado você tem monogenistas e poligenistas. Os monogenistas, tem uma citação de Bernasconi que diz: como explicar a variedade e a dispersão de pessoas aparentemente tão diferentes, provenientes de um único casal num período de tempo de alguns milhares de anos, como a leitura da Bíblia fazia entender? Então, alguns acreditavam que não, todos vieram de Adão e Eva. Mas se todos vieram de Adão e Eva, então eles eram semelhantes. E se eram semelhantes, como é que você pode escravizá-los? Só a ideia aqui de dizer que erradamente, uma interpretação errada da Bíblia a respeito de Cão, ou uma interpretação errada a respeito da marca que Caim recebeu e que a Bíblia em um momento fala que foi ser negro,
a marca que ele receberia, além disso, era preciso mais coisas, era preciso uma concepção mais forte. Sobretudo porque, nesse período, a religião perde bastante força. O discurso religioso está perdendo força contra o discurso científico que cada vez mais tenta explicar esse mundo, cada vez mais tenta explicar essa diferenciação de seres e povos. E então, os poligenistas vão supor que, como Voltaire defendia, dizendo, só os cegos poderiam duvidar que os brancos, negros, albinos, hotentontes, lapões, chineses e americanos são raças completamente diferentes. Os poligenistas então diziam que não viemos todos de Adão e Eva, não viemos todos de um grupo comum, mas nós viemos de criações separadas. Observe que isso é muito importante e vai dar fôlego à questão escravista desse povo europeu, desse homem europeu. Por quê? Se você desenvolve a ideia, então, de que foram criados pessoas diferentes, em lugares diferentes e criações diferentes, albinos é uma criação, negro é outra criação, branco é outra criação, e lapões e chineses, cada um é uma criação diferente da outra, isso quer dizer que nós não fomos criados todos pelo mesmo Deus. E se não fomos criados todos pelo mesmo Deus, nós podemos escravizar aqueles que não são ou que não são criaturas de Deus. E essa ideia vai ganhar força, vai ganhar apoio tanto por cientistas que acreditavam nessa questão da racialização, quanto pela igreja que vai, em muitos casos, ela vai legitimar essa escravidão, dizendo assim, não, nós europeus fomos criados por Deus, os outros não foram criados por Deus e, portanto, eles podem ser escravizados. Tem um pessoal que está aqui, eu quero rapidinho só falar o nome deles aqui. A Beth Delci, um abraço. Davi Miranda, que fez a pergunta legal. Everaldo Rufino está falando, eu sou seu fã, o seu é fera, valeu, Evaldo, tamo junto aí. Aline Baldeus está falando presente, valeu, presente sempre, a gente tem que marcar mesmo a nossa presença. Onde eu dou curso? Eu dou curso lá no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, eu dou aula na pós-graduação em História da África e eu dou aula também na UF, ok? Na UF, no curso de Educação do Campo, eu sou professor de História Contemporânea. Beleza? E também Josué dos Santos aí que está assistindo, o Wallace Ferreira também, o pessoal que está com a gente aí. Beleza? Então, eu acho que a gente vai dar uma parada, já são 10h14, esse de repente vai ficar muito grande essa live e o pessoal não vai ter aí tempo de poder assistir, embora vai ficar online, né? E você pode depois ali estar acessando e vendo aí o conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês, procurando aí ter essa discussão. Beleza? O último ponto, então, que eu acho que a gente vai estar parando é a questão do Carlos Linneu. Porque já no século XVIII a gente vai ter Carlos Linneu que vai nesse momento começar a classificar. Ele é um cientista que agora começa aí a classificar as raças. E essa raça é classificada em europeus albos. E ele diz que os europeus albos são engenhosos, incentivos, eram brancos, sanguíneos e governados por leis. Os americanos rubéucios, né? Esses eram contentes com a sua sorte, ou seja, não tava nem aí, eram amantes da liberdade, eram morenos irracíveis e governados pelos costumes. Ainda tinha os asiáticos, né? Os amarelos, seria hoje chamados também asiáticos, áridos, orgulhosos, ávaros, amarelados, melancólicos e governados pela opinião, ou seja, firmes naquilo que acreditavam. E por último, vinha o Afer Níger, astuto, preguiçoso, negligente, negro, fleumático, é governado pela vontade arbitrária dos seus senhores. Aí, Carlos Linneu
no século do iluminismo, no século das nuvens, nas luzes, desculpa, século XVIII, vai classificar essa raça que é encontrada e que agora estamos lidando com eles, colocando os europeus no topo dessa hierarquia e abaixo dela americanos, que são os indígenas, que eu falei para vocês, dessa ideia aí de pureza, mais tarde os asiáticos e, por último, os negros. Astuto, eu só vou botar aqui para a gente repetir, para a gente ver, marcar legal isso aqui. Astuto, ou seja, malandro, preguiçoso, negligente, negro, que é a cor dele, fleumático, que tem a ver com a teoria dos humores, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, é governado pela vontade arbitrária dos seus senhores. Agora, essa pseudociência no século XIX está pegando a todo esse bojo, todo esse contexto e está agora racializando, está agora hierarquizando e colocando no centro do mundo, ou no centro das decisões e da preferência, o europeu como modelo e padrão a ser seguido, e colocando o negro africano no final dessa escala, mostrando aí a sua inferioridade, segundo eles, e mostrando a sua incapacidade de razão, de pensar, de querer, de produzir, de fazer, de criar e de ter a sua própria liberdade, e que por isso era necessário que o homem branco guiasse de forma arbitrária, de forma extremamente cruel, né? Guiasse esse homem até a direção da civilização. O que a gente está fazendo aí para o pessoal que está chegando agora, a gente está discutindo essa questão aí do racismo e tentando pensar, né, como que esse conceito de racialização, ou de raça, ou de racismo, ele vai ser cunhado ao longo do tempo, apropriado, modificado e usado na sociedade para poder justamente discriminar aquele que era diferente, que nesse caso é o homem negro. Ou mesmo, né, o homem africano. Só aqui passar aqui para vocês aqui mais um rapidinho. Essa teoria que Linneu vai colocar aí, depois ela vai ganhar força com Thomas Malthus. Thomas Malthus, 1766-1834, né, já pegando agora aí o século XIX, ele vai escrever um livro muito importante sobre casos de princípio da população, 1826. Segundo ele, a hereditariedade inferior e complicações genéticas dos povos e das raças provocam defeitos anatômicos, desordens, comportamentos, problemas sociais e econômicos. Thomas Malthus é conhecido não apenas pela teoria que ele vai desenvolver, de que ele dizia que no limite não haveria alimento para todas as pessoas, né? Mas mais do que isso, ele dizia também que essas raças que a gente viu anteriormente eram raças defeituosas, geneticamente defeituosas, tinham defeitos anatômicos, desordens comportamentais e problemas socioeconômicos. Isso é muito importante, porque essas ideias de Thomas Malthus foi rechaçada depois, no século XX, mas ainda hoje você tem algumas pessoas, ou muitas pessoas, ou sociedades inteiras que ainda comungam desse pensamento que Malthus tem, de que esses povos são defeituosos, ou seja, que o corpo deles é defeituoso, portanto são incapazes para o trabalho, eles têm desordem comportamentais, ou seja, são bagunceiros, e eles sofrem ainda de problemas socioeconômicos.
Ok? A segunda teoria dele é a mais conhecida, que diz que a população, quando não controlada, cresce numa proporção geométrica e os meios de subsistência crescem apenas numa proporção aritmética. E o que ele dizia então era que não haveria comida para todo mundo, não haveria víveres para todo mundo, grãos, né, que era o que a sociedade produzia na época, era uma sociedade sobretudo ainda agrária, ela não tinha condições de poder manter todas as pessoas e que mais cedo ou mais tarde a crise viria em decorrência aí da questão populacional, né? Da questão populacional, Tomás Malthus. Agora, e no Brasil? Né? Como é que se dá isso aí no Brasil? Como é que essas teorias elas são recebidas no Brasil? No Brasil, a gente tem Conde Gobineau. Conde Gobineau, ele também, como esses outros teóricos, como essas outras pessoas aí, ele também vai falar sobre a questão de racialização que eles estão discutindo agora. Gobineau não fez senão sistematizar de forma muito pessoal concepções já fortemente enraizadas na época. O que trazia de novo era, sobretudo, a conclusão pessimista. O dobre fúnebre da civilização, sob pretexto de ciência, exalava assim seus rancores ou decepções de toda a ordem. Aliás, ele mesmo confessava que esta ciência era para ele apenas um meio de satisfazer seu ódio pela democracia e pela revolução. Gobineau é importante aqui a gente trazer ele para essa discussão, porque ele vai falar que, por exemplo, no caso do Brasil, não teria mais solução, não teria mais jeito, porque o Brasil estaria degenerado, por exemplo, por sociedades como a brasileira, estaria degenerada por conta da questão racial. Ok? Então, essa questão racial ela era fundamental e trazia essa problemática através dessa possibilidade. Olha só o que ele diz também. E ele, então, esse Conde Gobineau, vai ser o grande arauto desse racismo biológico, onde ele diz que aquelas civilizações se deve à degenerescência das raças, e esta, ao conduzir ao declínio, é causado pela mistura de sangue. Então, o que a gente está observando é que, ao longo do tempo, a história tem nos mostrado que esse conceito de raça ele vai sendo construído, vai sendo arquitetado, começa lá atrás com Heródoto, descrevendo o mundo, os etíopes com seres fantásticos, ele vai ganhando aspectos relacionados ao clima, frio e quente, frio bom, quente ruim, depois vai ligando a cor, né? Norte é bom e sul ruim. Daí desenvolve-se que norte é bom e que sul é ruim, e que o homem que habita o norte é branco, o homem que habita o norte é por isso que ele é preto, e a pessoa que mora ao norte é boa e a pessoa que mora ao sul é ruim. Estava pronto aí ao arcabouço teórico que mais tarde ia ser desenvolvido, pegado por Linneu, classificado e colocado negro na última escala. Por último, ou não, no meio aí você tem a questão do outro antropólogo, Tomás Malthus, antropólogo não, outro cientista político da época ali, filósofo, pensador, ele vai dizer que nesse contexto essas outras raças seriam degenerescências, ou seja, raças degeneradas. Conde Gobineau vai dizendo que não haveria, nós teríamos que ter uma solução para a comida, porque não teria comida para todos. E o Conde Gobineau ele vai dizer, então, dizendo por último que essas civilizações tanto as americanas como as africanas, eram civilizações decaídas. Eram civilizações, portanto, cujas quais elas não tinham, né, a riqueza e a hombridade, a capacidade intelectual que o homem europeu possuía. E, portanto, eles eram um desserviço
E o Brasil, nessa situação, ele aparecia dentro desse século XIX como um país que havia recebido um grande contingente de pessoas, de africanos, trazidos de África, arrancados de sua pátria natal, forçados no trabalho para estarem aqui no Brasil. Não é? E, muito bem, depois, mais tarde, mais um pouquinho, nós temos que dar mais um passo. Nós temos que pensar um pouco mais e perceber como essas coisas não se dão do nada, como elas são construídas ao longo do tempo. E o próximo passo vai ser o darwinismo social. E Herbert Spencer. Cientista Spencer, traz a hipótese contida em A Origem das Espécies de Charles Darwin, 1809-1832, para explicar a evolução, para legitimar a superioridade da raça branca, defendendo rigorosamente a ideia de progresso e de hierarquia racial, resultando que, assim ele diz, do ponto de vista das consequências políticas que daí se poderiam tirar, a doutrina da seleção natural, após ter proclamado que a vitória cabia ao mais apto, abria aos teóricos possibilidades aparentemente infinitas de designar os mais aptos da sua escolha, de se especular sobre o resultado da competição no meio da sociedade civilizada, entre os mais fecundos, os melhores, de decidir quem, isto é, que linhagem, ou que classe, ou que subraça ariana era melhor, de emitir um juízo sobre o valor das misturas interraciais e assim por diante. Polyakov falando um pouco aí para a gente sobre isso, como é que o darwinismo social, aliás, nesse período vai ser importante. E aí, só lembrando aí a você que o darwinismo social vai ser oriundo aí do darwinismo. Charles Darwin escreve A Origem das Espécies para mostrar, sobretudo, o desenvolvimento ou a evolução do homem sobre a Terra, dentro daquela discussão de poligenia e monogenia, mas que sugeria que fortemente que o homem seria como ancestral comum o símil. Esse livro dele, ele não é bem recebido na sociedade quando ele é escrito, na época que ainda em vida, Charles Darwin não goza dos louros aí advindos aí da sua obra, que é importantíssima, não só na biologia, mas também na ciência social, mas depois, mais tarde, ela vai ser reativada, ela vai ser revisitada, não por cientistas, não por biólogos, mas por pensadores sociais, que vão aplicar algum conceito importante de Darwin, que dizia sobre a capacidade do mais forte, que alguns seres eles vão desenvolver algumas capacidades, algumas mutações, e essas mutações vão se adaptá-los ao meio, e é por isso que eles ainda existem. Mas os mais fracos, ou as espécies mais fracas, elas seriam fadadas ao fracasso. Elas ficaram pelo meio do caminho e desapareceram. A teoria de Charles Darwin vai ser aplicada como a teoria do darwinismo social e ligando agora essa questão, uma explicação científica para a diferenciação das raças, em que liga o africano ao ponto mais extremo, mais perto do símil, e o europeu ao homem evoluído. Dito isto, o europeu como homem evoluído, de um lado, na ponta da evolução da sociedade, como símbolo ali daquele homem que conquista, do homem que faz, né, industrioso, laborioso europeu, e embaixo estava agora o africano. Só que esse africano estava próximo do símil. Daí, essas várias representações entre macaco, ligação entre homens e macacos. E se o homem veio do macaco, do símil, os negros, os africanos, eram aqueles que estavam mais próximos dos macacos. Ou seja, eles não haviam ainda evoluído. E aí eu quero que você pense um pouco sobre a nossa sociedade quando você vê, uma vez por outra, alguém num futebol e jogando ali uma casca de banana para um jogador negro, ou mesmo quando joga, ou mesmo quando está
numa competição europeia, e aí a torcida adversária faz gestos de macaco. Essas questões estão ligadas ao que Darwin já havia falado, e que esses caras do século XIX, essa pseudociência, havia relatado e dito que esses homens eram diferentes porque estavam próximos demais de seres atrasados, inferiores e primitivos. Essa foi a primeira parte dessa conversa sobre racismo. Eu quero agradecer a você que estava aí com a gente, que está aí com a gente, acompanhou essa discussão. Acho que tem aí um tempinho bom que a gente está se falando, né? Acho que 1 hora já de live, e ainda está chegando gente ainda, mas a gente vai parar por aqui. E eu queria que você deixasse aí o seu like, ou que você também, de repente, deixasse as suas perguntas, para que a gente possa ser o bate-papo da próxima questão, do nosso próximo encontro. Eu quero falar, então, já deixar aí para você que na quinta-feira a gente retoma aí esse bate-papo, e eu vou pegar, então, do século XIX para cá, onde a gente vai ver o que aconteceu, né? Qual o desdobramento dessas concepções que foram criadas do racismo, como é que ele foi elaborado, como é que isso se dá na nossa sociedade, como é que isso explica, né, a forte desigualdade social entre negros e brancos, entre homens e mulheres, e por aí vai. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Desculpa aí o atraso de ter entrado aí no ar, né? Mas a gente está procurando melhorar para fazer o melhor para você.